90%. Esse foi o nível de correlação do Bitcoin com o S&P 500 durante praticamente quase 2 anos, de 2024 a 2025. O ativo que nasceu para ser independente do sistema financeiro, hoje sobe e cai junto com a bolsa americana, como se fosse mais uma ação de tecnologia. E o pior, uma única empresa, a BlackRock, maior gestora do mundo, já detém cerca de 800 mil bitcoins, 4% do total de moedas em circulação atualmente. Até mesmo mais do que a Strategy, empresa do Michael Saylor, que detém outros 780 mil bitcoins. O ativo que foi criado para não depender do sistema financeiro, será que agora depende de Wall Street? Então hoje eu vou te mostrar se o Bitcoin pode estar perdendo parte da sua independência, como os ETFs mudaram a estrutura do mercado cripto, vamos falar também de algumas suspeitas de manipulação e destacar pontos positivos e negativos dessa mudança. Para finalizar, vamos fechar esse vídeo com uma reflexão. Se você gostou desse tema, já deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Antes de falar de ETF, BlackRock, de manipulação, a gente precisa voltar aí rapidamente à origem do Bitcoin. Dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto minera o primeiro bloco do Bitcoin e dentro dele gravou uma manchete do jornal The Times: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Não foi acidente, foi praticamente uma declaração de guerra ao sistema financeiro tradicional, para que não dependêssemos mais do dinheiro de governos, bancos centrais, nem mesmo de intermediários que abusam aí do seu poder. Por um bom período, o Bitcoin realmente se moveu de forma independente. Não importava o que o S&P fazia, por exemplo, a decisão do Fed, nem mesmo conflitos políticos ao redor do mundo. O mercado cripto era praticamente como um universo paralelo. Do meu ponto de vista, essa independência durou até o início de 2020 aproximadamente, quando veio a pandemia. Olha só o que aconteceu nesse gráfico de correlação do Bitcoin com o S&P. Quanto mais próximo de 1 do topo desse gráfico, mais correlacionados foram os mercados nesse período. E como a gente pode ver, principalmente desde o fundo de junho de 2019, essa correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 tendeu a aumentar. Inclusive, entre 2024 e 2025, essa correlação ficou praticamente consistente lá no patamar de 90%. Mas esse movimento foi quebrado este ano. O Bitcoin, que nasceu para ser um ativo independente do sistema financeiro, hoje reage imediatamente às coletivas do Fed, a dados da inflação americana, às taxas de juros dos Estados Unidos e conflitos geopolíticos ao redor do mundo, como qualquer outro ativo da renda variável. Será que o principal paradigma do Bitcoin foi quebrado? O Bitcoin, que era independente, agora está completamente correlacionado ao mercado tradicional. E quando a gente olha para o cenário macro, a situação incomoda um pouco. As dívidas soberanas só crescem, os Estados Unidos ultrapassaram 36 trilhões de dólares em dívidas, Europa, Japão, China, todo mundo deve todo mundo e quase ninguém paga ninguém no final das contas. As dívidas já estão impagáveis e estamos vivendo aí um sistema que funciona com base na confiança do dólar, só que essa confiança alguma hora pode acabar. E aqui entram duas perguntas, pessoal. Primeiro, no curto prazo, será que o Bitcoin é uma ameaça real ao sistema financeiro? E também, no longo prazo, será que no final das contas pode ser a nossa salvação? Porque se temos um sistema baseado em dívida infinita, em algum momento ela vai realmente colapsar. Ter um ativo escasso, descentralizado, que não pode ser inflacionado por uma decisão política, passa a realmente ser uma necessidade. E é aqui que começam as polêmicas. Em janeiro de 2024, a SEC aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos. Prevendo a aprovação, o Bitcoin começou a subir de forma mais significativa um ano antes, em 2023, e se manteve em forte alta até o final de 2024. Só nesses 2 anos, pessoal, o Bitcoin chegou a subir mais de 550%. Com os ETFs, qualquer investidor institucional pode ter exposição ao Bitcoin, sem precisar abrir conta em uma exchange de criptoativos, sem precisar custodiar as chaves privadas, sem riscos operacionais próprios, características que antes afastavam esses grandes investidores. E o dinheiro veio, pessoal, e muito. O IBIT, ETF da BlackRock, maior gestora do mundo, se tornou o mais rápido da história a atingir o patamar dos 100 bilhões de dólares. Essa entrada de capital trouxe um sentimento genuinamente positivo da visão do sistema financeiro tradicional sobre os criptoativos. O mercado financeiro, pessoal, estava ansioso por esse momento. E essa foi a virada de chave, quando o Bitcoin deixou de ser uma bolha especulativa e ganhou total credibilidade
credibilidade do dia para a noite. Porque esses ETFs de Bitcoin à vista, diferentemente dos ETFs de índice, eles exigem a compra real do Bitcoin. Ou seja, quando entra dinheiro no IBIT, a BlackRock compra Bitcoin de verdade. Isso gera uma forte demanda, aumenta a liquidez do mercado e dá uma facilidade de acesso enorme. O modelo serve inclusive aí de entrada para investidor de varejo que quer realmente aí uma praticidade, porque é possível investir imediatamente da própria corretora de ações, sem precisar abrir conta em uma exchange, sem se preocupar com a autocustódia, por exemplo. Apesar de um começo tímido aí dos ETFs, a escala em 2025 realmente impressionou. Em menos de 2 anos, os ETFs acumularam mais de 165 bilhões de dólares. Mas agora vem o outro lado da história, porque esses mesmos ETFs que trouxeram toda essa credibilidade para o mercado também trouxeram certa dependência. O Bitcoin, que nasceu para ser descentralizado, não precisava de intermediários e muito menos aí, né, de um representante. Hoje, a BlackRock detém quase 800 mil Bitcoins, mais do que a Binance, né, que é a maior exchange do mundo, mais do que os Estados Unidos e até mesmo mais do que a Strategy do Michael Saylor. Mas a diferença aqui é que no ETF, o ativo não é só realmente da gestora especificamente, e sim um patrimônio de centenas de milhares de investidores, enquanto na Strategy, sim, possui sozinha 780 mil bitcoins. Com essa forte procura, o fluxo dos ETFs viraram um dos principais indicadores do mercado cripto. Entra dinheiro, o Bitcoin sobe. Sai dinheiro, o Bitcoin cai. Será uma espécie de manipulação? Eu diria que não. O investidor institucional, com certeza, tem mais informação do que a pessoa física e por isso eles conseguem executar movimentos mais eficientes, seja no mercado cripto ou seja no mercado de ações, pessoal. E por isso, podem fazer um movimento relativamente coordenado de entrada e saída, talvez aí por mera coincidência, impactar um pouco o mercado. Ao mesmo tempo, quando o investidor de varejo identifica esse movimento dos grandes investidores, eles tentam surfar essa onda juntos, ampliando ainda mais o movimento. Com a entrada desse novo capital, o Bitcoin atingiu suas máximas históricas no ano passado e com isso se tornou um mercado com certeza de maior credibilidade. Mas isso traz algumas consequências. Antes, a volatilidade era distribuída entre milhões de pessoas ao redor do mundo, em grande parte aí especuladores, e a partir de agora pode estar aí bem concentrada e dependente dos movimentos dos grandes investidores. Por um lado, eles pensam no longo prazo e por isso, teoricamente, não pretendem movimentar grandes parcelas de ativos frequentemente, o que tira moedas de circulação e acaba aumentando a escassez do Bitcoin. Por outro lado, podem ditar movimento porque o varejo começa a seguir os seus passos. Percebe que não é tão simples assim esse racional? Temos os dois lados da história aí com certeza e eu fico feliz de você estar assistindo esse vídeo porque mostra que você leva a sério esse mercado e não quer ficar dependendo aí das manchetes sensacionalistas da internet e quer investir de verdade. É isso que a Finclass te oferece, a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com aulas de profissionais que realmente vivem o mercado financeiro, desde criptoativos, ações, FIIs, investimentos globais, tudo em um só lugar. E clicando agora no link da descrição, você garante um desconto exclusivo. Dito isso, bora continuar, porque agora as possibilidades começam a ficar um pouco mais preocupantes. Em 2025, a comunidade cripto começou a levantar uma suspeita. Será que o Bitcoin estaria sendo manipulado por players institucionais utilizando os bastidores dos ETFs? O alvo principal dessa acusação foi a Jane Street, uma empresa de trading quantitativo que lucrou, sem explicação muito clara, mais de 24 bilhões de dólares no último trimestre de 2025. Ela é uma das 4 empresas autorizadas a operar aí com alguns privilégios o IBIT, o ETF de Bitcoin da BlackRock. O argumento é simples, ela teria uma posição comprada no ETF, declarada efetivamente nos documentos regulatórios, enquanto operava derivativos na ponta vendida, o que poderia significar, na prática, uma aposta contra o Bitcoin, disfarçada de uma posição a favor. Em fevereiro de 2026, a Terraform Labs abriu um processo judicial contra a Jane Street com alegações de inside trading e manipulação. Mas aqui a gente precisa ser justo, né, pessoal? Eu mesmo analisei os preços do Bitcoin no período citado e não encontrei movimentos atípicos fora do comum no preço do mercado spot. E nos derivativos, a volatilidade é alta de qualquer forma. Quem é do mercado financeiro sabe que comprar ETF e vender futuros é uma estratégia de arbitragem comum do mercado financeiro, assim como acontece, por exemplo,
exemplo, com petróleo, ou simplesmente para proteger alguma posição. A diferença está nessa dose da operação. Como o lucro foi estrondoso e não foi plenamente justificado, de 24 bilhões de dólares, a suspeita realmente é grande. Outro fator que argumenta essa oscilação na abertura do pregão seria o repricing natural, porque o mercado cripto opera 24/7 e a bolsa tradicional para aos finais de semana. Por isso, pessoal, não dá para cravar que realmente houve manipulação, mas o que dá para afirmar é que a estrutura do ETF cria sim alguma assimetria de poder que pode no mínimo levantar algumas perguntas. Em um mercado relativamente pouco líquido em comparação aos mercados tradicionais, o impacto de um player grande ou um movimento coordenado pode causar sim algum efeito. E aqui contrariamos, mais uma vez a origem do Bitcoin, que foi criado exatamente para eliminar essa influência. E depois de tudo isso, seria aí muito fácil, a gente ficar aqui pessimista e dizer que o Bitcoin perdeu a sua identidade. Mas o cenário é mais complexo do que isso, e em outros aspectos muito mais promissor do que parece. E essa visão de futuro, pessoal, certamente é a parte mais interessante desse vídeo, porque algo aconteceu nesse ciclo que nunca tinha acontecido antes. Em agosto de 2025, Trump assinou a Ordem Executiva 401K, que combinado aos ETFs, possibilitou os fundos de pensão começarem a alocar até 2% dos seus portfólios em Bitcoin. Pode parecer pouco, mas para um mercado que administra trilhões de dólares, 1% que seja é capaz realmente de mover bastante o mercado. Esse movimento não é especulativo, pessoal. Isso é uma demanda estrutural. É dinheiro que compra e segura o ativo literalmente por décadas, criando assim uma fundação sólida. Tira ativos de circulação e aumenta ainda mais a escassez do Bitcoin. Por enquanto, pessoal, não sabemos, especificamente quando esse movimento vai acontecer de forma mais intensa. O que importa é que as instituições financeiras querem se antecipar em relação aos bancos centrais. Os investidores institucionais como a Strategy, Coinbase e Tesla já se anteciparam em relação a essas grandes instituições financeiras, e os investidores comuns como nós ainda podemos realmente surfar a onda e nos anteciparmos em relação a grande parte do mercado financeiro. E essa pode ser uma das maiores migrações de capital, pessoal, dos poderosos para os adopters do mercado. A oportunidade de uma vida, com certeza, e você ainda pode participar dela. Apesar da influência do sistema financeiro atualmente, o Bitcoin pode estar se tornando a referência. Satoshi Nakamoto escreveu no white paper do Bitcoin: o principal problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para que ela funcione. E como podemos ver, atualmente, essa confiança no dólar já está acabando. Então, pessoal, vamos lá fazer um comparativo completo, porque conforme vimos, essa não é uma conclusão binária. Do lado positivo, temos a legitimidade regulatória que trouxe mais credibilidade para o mercado cripto, acesso simplificado e seguro para investidores em geral, seja investidor institucional ou pessoa física, apesar de uma certa dependência da instituição financeira, mas liquidez por criar um novo modelo de negociação. E o formador de mercado dos ETFs garante a negociação no preço justo e por isso comporta valores financeiros maiores do que nas exchanges. Também temos a redução circulante. Os ETFs, eles exigem uma compra real de Bitcoin e cada dólar que entra nesses ETFs tira esses ativos de circulação, aumentando a sua escassez. Cria uma possibilidade de diversificação de portfólio dos fundos de pensão e fundos soberanos, já que esses grandes investidores institucionais toleram perdas significativas e criam uma demanda estrutural de longo prazo. Do lado negativo, algumas concentrações de moedas em poucos players, como BlackRock, Fidelity, Strategy, entre outros, que detêm mais Bitcoin do que seria saudável, já que a ideia do Bitcoin é a descentralização ao máximo desse poder, o risco de manipulação ou especulação de curtíssimo prazo via derivativos principalmente, e privilégio operacional de alguns participantes responsáveis por essas operações. O Bitcoin passa a se comportar como uma ação de tecnologia, uma startup, e por isso acaba cada vez mais relacionado ao mercado de ações dos Estados Unidos, perdendo parte aí da sua identidade própria. Pode sofrer com saídas coordenadas das instituições financeiras, dos institucionais, dos ETFs, e pode puxar a saída também do investidor pessoa física
física, intensificando alguns movimentos. A conclusão de tudo isso, pessoal, é que o Bitcoin entrou sim de vez no mercado financeiro tradicional, se misturou com Wall Street e, consequentemente, é inegável que a sua dinâmica está cada vez mais correlacionada com a bolsa. Mas apesar disso, está começando a se mostrar como uma alternativa interessante para casos mais extremos, como em cenário de guerra, como vimos cidadãos da Ucrânia fugindo somente com seus criptoativos do país, e agora o Irã aceitando pagamento em Bitcoin no Estreito de Hormuz. É fato, pessoal, o Bitcoin é considerado uma opção viável nesses casos mais extremos. O dólar já está perdendo a sua hegemonia, ao mesmo tempo que o Bitcoin vem ganhando cada vez mais credibilidade e ninguém consegue pará-lo. Tudo isso atraiu sim os olhos de Wall Street. A reflexão que fica aqui é: o Bitcoin está sendo capturado pelo sistema financeiro ou Wall Street que deu o braço a torcer e foi capturado pelo Bitcoin? Por enquanto, podemos dizer que os dois, né? E talvez esse seja o primeiro sinal de que a visão de Satoshi Nakamoto começou a se concretizar. Não como uma revolução instantânea, mas como algo que realizou uma transformação silenciosa e que foi ignorado inicialmente pelo sistema financeiro tradicional. Essa estratégia, inclusive, me lembra uma frase atribuída a Friedrich Hayek, economista e filósofo da escola austríaca, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. A frase dita por ele em 1984 é a seguinte: não creio que teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos essa coisa das mãos do governo. Se não podemos tirá-la violentamente, tudo o que podemos fazer é, de alguma forma indireta e astuta, introduzir algo que eles não possam impedir. Conforme ele, em uma das suas obras, como o livro A Descentralização do Dinheiro de 1976, Friedrich argumentava que os governos jamais abririam mão voluntariamente do monopólio da emissão da moeda. Por isso, ele acreditava que a introdução de uma alternativa monetária superior e competitiva mundialmente não viria de um acordo oficial, mas sim de um processo gradual, privado, operando inicialmente de forma silenciosa até o sistema estatal se tornar obsoleto. E quando eles descobrissem, já seria tarde demais para evitar essa mudança. Friedrich destacava de uma forma astuta a criação de uma moeda privada para competir com uma moeda estatal, sem depender da sua autorização, que eles não poderiam impedir esse uso e que por isso seria adotado voluntariamente pela população. Deste modo, o ativo não sofreria controle da inflação e muito menos com um monopólio monetário. Por isso a ideia é crescer essa adoção vagarosamente por baixo dos panos. Essa profecia de 1976 de Friedrich está se tornando realidade com o Bitcoin. Se esse vídeo te fez pensar sobre o futuro do sistema financeiro, deixa aquele like, comenta aqui embaixo se você acha que Wall Street tomou conta do Bitcoin e te vejo no próximo vídeo. Valeu!